Salve, salve galerinha linda, meu nome é Lucas Cunha dos Santos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Destronando Falsas Hierarquias. Bem, vou falar um pouquinho sobre o canal, né? Eu sou novo por aqui, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui nesse canal, certo? Vou pedir que você me dê uma oportunidade de ver esse vídeo até o final, né? Ele tá bem interessante para você que curte teologia, curte documentário, curte react, curte teoria sobre determinados assuntos, inclusive sobre religião, certo? O canal é focado muito nisso, mas eu também vou trazer, certo, gente? Reacts de vídeos da internet, polêmicas, tretas e também gameplays, certo? Mas eu resolvi abrir o canal, tô chegando agora, é um vídeo feito bem simples, tá, gente? Caseiro, é feito pelo celular, então eu gostaria que você me perdoasse pela qualidade do vídeo não ser tão legal assim, tá? A minha câmera frontal tá também com problema de angulação, mas né, não atrapalha de fazer o conteúdo. O mais importante é a tela, né? E assim, gostaria de pedir também a você, para você não esquecer de você já dar esse joinha aí, tá ligado? Se inscrever aqui no meu canal, né? Que você tá me ajudando bastante fazendo isso, tá? E eu sei que Deus vai abençoar muito vocês. Se você chegou aqui nesse vídeo e tá aqui até agora, dá uma seguradinha que eu garanto que o conteúdo vai ser bem interessante, você não vai se arrepender. Bom, eu pensei muito antes de fazer um vídeo pro canal, só que como minha vida é bastante corrida, eu resolvi tirar esse tempinho para poder trazer esse conteúdo aqui bem simples, só pra gente começar mesmo, pra gente ter uma ideia, né? E eu queria apresentar para vocês, né? Um fato, né, gente? Porque assim, eu sou nascido e criado na Igreja Assembleia de Deus, né, que pertence ao movimento protestante da Igreja Católica. Claro que deixando claro que eu sou um pouco afastado, né, mas tenho minha fé em Deus, tenho meu temor. E a gente sabe que a Igreja Católica, ela é uma das pioneiras do cristianismo, entre aspas, aqui no Brasil. Só que ela também foi responsável, mesmo sendo pioneira, por distorcer todos os ensinamentos de Cristo, já que ela surgiu do imperador Constantino, né, que já estudou um pouco de história e sabe que a Igreja Católica Romana veio de uma pessoa que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então assim, o objetivo desse vídeo é esclarecer uma heresia, né, que muitos deles pregam, entendeu? E assim, muita gente que é católico renega essa verdade, ou lê e simplesmente se deixa levar por essas ideias mirabolantes. Eles não leem as coisas de maneira simbólica, de maneira interpretativa. Eles leem interpretando da forma que eles querem, ao seu bel prazer, e usam versículos isolados para poder justificar suas loucuras, suas heresias. Eu sei que muita gente vai me xingar nesse vídeo aqui, tá, gente? Eu não me importo com isso, eu tô aqui para expor a verdade, não me interessa se algum católico vai chegar aqui me xingando, se vai me cancelar ou vai dizer que eu sou herege. Eu calado ou falando, eles vão me dizer que eu sou herege do meu jeito, né? E como a Bíblia diz, antes de tirar a trave do teu irmão, cuida para remover a do teu também. Muita gente quer falar dos outros, mas não quer se analisar. E muitos ensinamentos da Igreja Católica a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia nem com o Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa da tradição deles que tem a ver com o paganismo medieval e o paganismo também, né? O paganismo antigo, dos povos antigos e tal, coisa céltica, coisa ali também dos vikings no meio, tá, gente? Eu curto mitologia viking, pelo amor de Deus, tá? Minha mitologia favorita, né? Mas não leva pra minha vida espiritual. Mas sim, né? Inclusive uma das coisas que... Só uma curiosidadezinha, uma nota pequena que eu queria deixar aqui, uma ressalva, é que um tempo desse aí rolou uma polêmica muito grande com o Papa, né, da atualidade agora, o Francisco, né, que ele tá usando um crucifixo que entendedores de mitologia e arqueólogos também identificaram que esse crucifixo é de origem viking, tá? É de origem escandinava, não é um crucifixo cristão como ele disse, é um crucifixo viking. Mas... bora deixar de enrolação e partir logo pro conteúdo do vídeo. Bem, gente, o vídeo vai ser bem simples, tá? Eu vou tentar esmiuçar o assunto aqui, mas resumir, compilar de uma maneira que não fique também tão cansativo, porque eu tô começando agora. Eu espero que vocês me perdoem, né? Pela qualidade do vídeo mais uma vez, mas é feito com carinho e a intenção é melhorar cada vez mais. Mas assim, vamos lá. Eu trouxe um vídeo aqui desse abençoado que tá aí na tela, né? Desse querido aí, desse irmão católico. E assim, o título do vídeo dele é o seguinte... o vídeo que rebate qualquer heresia, sendo que o vídeo dele é altamente herético. Olha que ironia, né? Ele fala tanto de heresia e ele mesmo acaba de defender uma heresia também da Igreja Católica. Então fala dos outros, né? Mas, por assim dizer, macaco não olha para o seu próprio rabo, né? Aqui ele está querendo fazer claramente, né, uma afronta aos protestantes, que não concordam com isso que ele vai dizer no vídeo aí, né? Ele usou esse argumento, interpretando a passagem ao bel prazer com a distorção que é católica, né, que foi feita com o passar do tempo das escrituras, para poder justificar o fato de eles creem em uma falsa doutrina que eles utilizam na ceia, ou Eucaristia, como eles chamam, né? Que esse termo Eucaristia não existe na Bíblia. Foram eles que inventaram. E eles vão dizer aí que durante a Santa Ceia, né, Eucaristia para eles, entre aspas, né, o corpo do Senhor Jesus é transubstanciado
no pão e no vinho. Ou seja, literalmente o corpo dele se torna o pão e o seu sangue se torna o vinho. Ou melhor, perdão, inverso, né? O pão, que é a hóstia, nem pão é. Já começa por aí heresia, depois eu que sou herege, tá? Porque eu tenho certeza que muito católico vai dizer que eu que sou herege aqui. Mas, gente, a hóstia, ela vem, é um termo, tá ligado? Que ela vem de uma cultura, da cultura grega, da cultura pagã dos gregos, que hóstia era um nome que era dado a todos os sacrifícios que eram trazidos para a deusa Ceres, que era a deusa da primavera e das estações, da fertilidade também, certo? É tida também como deusa da fertilidade. Então Ceres era a deusa das colheitas. Quando alguém consagrava alguma coisa para Ceres, para que tivessem boas colheitas, né? Ela abençoava suas colheitas e muita fertilidade para a terra e também nos matrimônios, nos casamentos, era chamado esse sacrifício, era chamado de hóstia, gente, tá? A hóstia que vocês comem não tem nada a ver com o corpo do Senhor, até porque se formos levar ao pé da letra a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o corpo de Cristo é simbolizado pelo pão asmo. Já começa por aí. E você sabe qual é a simbologia do pão asmo também? É que ele é feito sem fermento. Ele é um pão que ele é feito só de massa de farinha. Ele não tem fermento, justamente porque isso faz uma analogia com o que o mestre vai dizer lá nos evangelhos sobre ter cuidado com o fermento dos fariseus. Olha que interessante. O que é o fermento dos fariseus, gente? Era a falsa doutrina implantada no meio da doutrina verdadeira. Quer dizer, uma falsa doutrina de demônio disfarçada no meio da doutrina verdadeira. Então, para ter cuidado, para que você não se contamine com falsas doutrinas. É o que muitos católicos acabam, né, por se corromper, infelizmente. Eu não culpo ele porque, né, dá para ver que é uma pessoa bem simples, bem humilde, dá para ver que ele tem muita fé também. Eu não tô aqui para julgar ele, tá, gente? Primeiro deixando bem claro que eu tô aqui apenas com o intuito de fazer um vídeo com um sentimento investigativo, certo? Eu não estou aqui com um senso crítico, crítico destrutivo, é crítico construtivo para melhora, tá? Eu estou aqui para expor a minha opinião como pessoa que faz parte do movimento cristão, não ativo, mas hoje em dia porque eu estou afastado, mas tenho meus conhecimentos, né? Tenho minha imersão na palavra, então entendo um pouco dentro do que Deus me permite entender. E eu sei que tem heresia nisso daí, certo? Dá pra ver que é uma pessoa que tem fé, só que infelizmente ele usou um argumento que não bate, não cola, não tá à luz da Bíblia, é heresia, é herético, e ele vai dizer que herege é quem não concorda com isso daí. Mas bora lá pro vídeo, certo? Antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar mais um ponto aqui bem claro. Voltando a falar sobre a questão da doutrina, certo? Quando o Senhor, ele vai instituir a Santa Ceia, no momento da ceia, ele deixa claro que essa é a última ceia dele antes da paixão, ou seja, antes da crucificação. Então o que é que ele faz? Ele abençoa o pão e o vinho e reparte para os 12, né? Isso a gente já sabe. E aí tem todo o rolê lá que Satanás entrou em Judas, Judas foi e fez o que tinha que fazer, o traiu. Na verdade nem ele, o diabo usando ele, certo? Mas aí o que é que acontece aí, certo? O Senhor, ele fez isso para que a gente ceiasse simbolicamente. A ceia é um simbolismo da morte do Senhor. Porque quando a gente come a ceia, Cristo não morre de novo, porque isso é uma heresia. Isso sim é uma heresia. Porque o próprio apóstolo Paulo vai escrever, Paulo mais na frente escreve, e se não me engano, se não me engano, é a carta do apóstolo Pedro, fala aqui, porque o Senhor já morreu, certo? Pela remissão dos nossos pecados, uma vez. Só uma única vez. Ou em Pedro, gente, tá? Me perdoem aqui, porque eu nessa parte aqui tô um pouco enferrujado. Ou é Pedro, é na carta de Paulo aos Hebreus. Eu não me lembro bem, mas a gente vai ver no decorrer do vídeo. Me perdoe se eu falei alguma coisa errada aqui, tá? A gente vai tirar a prova dos 9 daqui a pouco. Então, assim, ele não morre novamente, isso é heresia. O Senhor, ele não morre a cada nova ceia, porque senão ele não precisaria morrer por mim. Pô, que sentido é esse? Jesus vir morrer pelos meus pecados para ter que morrer a cada nova ceia? Quer dizer que a morte dele não foi suficiente? E o poder dele fica onde? Se fosse assim, então Jesus que eu creio não é poderoso, porque com a única vez que ele morreu, ele já conseguiu levar os pecados de toda a humanidade, das pessoas da época dele e das gerações futuras, e de todo mundo que já passou pela terra. Cristo não precisa, ou melhor, de quem está vivo em cima da terra, Cristo não precisa morrer de novo, porque a morte dele uma única vez já comprou todas as almas do mundo. Mas para quem crê, já está limpo do pecado através do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos lava de todo o pecado. Certo, gente? Aí esse irmãozinho abençoado aqui, né? Eu costumo dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade, é a Igreja Conveniente Apostólica Romana. Por quê? Para não mudar a sigla. ICAR, né? Porque ela é uma igreja conveniente. Eles pegam, a própria igreja católica foi feita em cima da conveniência. Constantino viu o poder que o cristianismo tinha para dominar as massas, ele viu que não podia dominar um povo que não tinha medo de morrer, porque cria em um Deus poderoso. E a morte para os cristãos, a gente entende que a morte não é o fim, a morte é lucro, porque aquele que morre em Cristo, ele vive. Foram as palavras do próprio Senhor aqui na terra. Então, vem as pessoas que, infelizmente, gente, eu não culpo, não julgo. Ele é um católico, provavelmente de muitos anos, né? Foi criado nisso daí.
A mente dele já foi, o cérebro dele já devorado, o entendimento dele já foi devorado pela Igreja Católica, já foi feita a lavagem cerebral. E esse vídeo daí só deixa bem claro uma única coisa, que é triste ver que tem pessoas que estão aí matando e morrendo para defender a sua instituição e não para defender a Cristo. Porque se ele realmente seguisse a Cristo, ele ia ler a palavra e ia entender o que foi que o mestre quis dizer com essas palavras aí, ó. Tomai e comer, este é o meu corpo. Tomou depois o cálice e rendeu graças a Deus, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Quer dizer, Cristo estava se referindo ao sacrifício dele. Quando a gente come a ceia, nada mais nada menos é que um evento simbólico para representar a morte do Senhor e anunciar que ele morreu por nós até que ele venha. Como prova de que a gente não esqueceu, é a nossa comunhão em cima da morte dele, mas ele já morreu. Aí vem lá o catecismo da Igreja Católica com mais uma heresia, dizendo que a cada nova ceia Cristo morre novamente. Ainda que para terminar de completar a heresia, ainda vem essa segunda heresia que fala que o corpo dele, literalmente, o pão se torna o corpo dele, né? O pão é convertido no corpo dele, que nem pão é uma hóstia, e o vinho é o sangue, sendo que só o sacerdote na ceia bebe sangue. Agora me diga na escritura onde é que está isso. Se o próprio Senhor fala, tomai e comei dele todos. Olha que heresia desgraçada da Igreja Católica. E infelizmente tem pessoas como essa daí, né, que vem defender esse tipo de doutrina herege, satânica, que não está na Bíblia, mas ele entende na cabeça dele que ele está certo. Então, infelizmente, só pode orar por essas pessoas que são carentes do verdadeiro entendimento que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Isso para quem realmente quer, quem quer buscar, tá, gente? Porque é muito fácil chegar aqui, pegar a Bíblia e entender com a sua compreensão humana, mas a clareza real, o entendimento real, só quem pode dar é o Espírito Santo. E não tem entendimento melhor do que o que ele pode oferecer. Não tem gênio do mundo, não tem nenhuma pessoa mais sábia do mundo comparado com aquele que busca de Deus o verdadeiro entendimento. Até porque a Bíblia fala que a verdadeira sabedoria é temer a Deus. Pessoas que criam falsas doutrinas, são hereges e espalham falsas doutrinas e até corrompem as pessoas e levam eles para um mau caminho, eles só estão despertando a ira de Deus, portanto logo estão brincando com o temor de Deus. Então são pessoas que não são sábias, são burros, tolos, ignorantes, que pensam que são sábios. Um monte de pessoas, certo? Que corrompem outras pessoas, humildes, que estão ali realmente por fé, e elas simplesmente se deixam enganar. Essas pessoas, por falta de entendimento, seguem as falsas doutrinas e se defendem com unhas e dentes, e seguem como se a vida delas dependesse disso. Então, assim, gente, certo? É uma heresia. Mas bora lá pro vídeo. Eu vou adiantar, então eu não vou deixar muito, porque ele tem 28 minutos, são quase meia hora de vídeo, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou pular só para a parte mais interessante, que é a parte em que ele menciona aí, certo? Que literalmente é isso aí que tem que fazer e vocês vão tirar suas conclusões. Depois, no fim, eu volto para comentar mais uma questão aí e depois eu concluo o vídeo. Fico com o vídeo vocês aí agora. A paz de Jesus, amor de Maria. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, tá? De rosa. Vejam antes desse benzinho. Agora nessa parte aí. Um pão. Aí é o pão comum, meu irmão. Aí é o pão comum. Aí esse pão que Jesus tomou aí, ele ainda não é corpo de Cristo, ele ainda não é carne de Cristo. E veja que depois não chama de pão. Veja que depois, veja a crença do apóstolo, né? E era essa a pregação. Veja que depois não é mais pão, ele vai chamar de corpo. Ó, pão antes de benzer. Depois de benzer, que é a consagração, é o quê? Corpo. Aqui, ó. Antes do benzeu, Jesus tomou o pão. Depois do benzeu, tomai e comer, isto é o meu corpo. Oh, meu irmão, aqui está o milagre da tua substanciação por caridade. Por que você não entende? Eu explico do meu jeito, semi-analfabeto. Pronto, gente, tá aí, certo? Ele se intitulou no vídeo como semi-analfabeto. Assim, ó. Para você ver como é que são as coisas. Repare se isso não é torpeza da palavra, não é distorção da palavra de Deus. Agora que eu mostrei para vocês a parte mais importante do vídeo, eu vou comentar, tá? Eu vou explanar um pouco mais o assunto aqui e depois eu vou voltar e vou abrir uma página que eu salvei da internet de um site cristão, um blog cristão, onde um abençoado, ele faz uma explanação, tá? Eu vou deixar até o link desse site aqui na descrição do vídeo, por causa dos direitos também. Também se você quiser entrar lá e dessa força, dessa conferida, comentar, deixar sua opinião. Não sei se é ativo ainda, mas eu descobri ele recentemente. Eu ainda não procurei ver se ele é um site ativo. Realmente eu não sei se eles postam coisas ainda ou se já acabou. Mas é um blog cristão, o conteúdo dele tá muito interessante. Eu vou explanar aqui pra vocês, passando na tela e lendo junto com vocês, certo, gente? Mas bora lá. Voltando, pontuando só uma coisa que o abençoado falou aqui, sobre o que o abençoado falou. Seguinte,
Na própria palavra de Deus, em uma certa passagem, eu não me recordo agora, porque assim, eu sou muito bom de lembrar versículos, mas às vezes número ainda me bate pouco, né? Comparado ao que eu era quando era criança, que eu lia muito a Bíblia, gravava passagem, hoje em dia eu sou péssimo para decorar números, eu declaro mais as passagens, mas números eu sou meio ruim, tá, gente? Então me perdoem aqui, mas se você procurar na internet fazer uma busca com alguns termos que eu vou falar aqui, tipo, por exemplo, da carne não comereis, tá? Vocês vão achar a passagem lá, vocês vão ver que eu não tô inventando, não é coisa do Lucas, não é coisa da minha cabeça, vocês vão achar na Bíblia de vocês em casa também, certo? Mas bora lá. Fala aqui assim, ó, da carne com sangue não comereis. Então assim, qual é a lógica de Deus Pai, né? Usar os seus profetas para dar um mandamento, para dar uma advertência e depois chegar, mas é porque é Cristo, é porque é Jesus. E o próprio Senhor ele faz isso por simbolismo. Venha um abençoado como esse, que infelizmente a mente dele já foi cauterizada, o entendimento dele já foi roubado, e ele defende a ideia de que, certo? Porque assim a igreja colocou na cabeça dele o catecismo, fez isso com ele, tá? Essa doença aí que tá nele é chamada de catecismo. Foi o catecismo da igreja católica que fez isso, corrompeu a mente dele, certo? E aí o que acontece? Ele vem pregar essa heresia, defender, certo? Que isso daí não é bíblico, isso é distorção da palavra. Tudo que é herético é aquilo que distorce a palavra ou está fora da palavra. A palavra não diz, mas eles falam que é. Como a devoção de Maria, entre outras coisas. Isso daí também é uma heresia, porque é fora a Bíblia, é extra bíblico, não tá na Bíblia. Aí eles vão querer justificar isso usando a tradição, usando não sei o que, mas gente, no meio de tradições tem muitas falácias. Por exemplo, o folclore do Brasil é o quê? Tradição. Nem por isso você vai acreditar que boitatá existe, que a Yara existe, que mula sem cabeça existe, porque apesar de muita gente falar que vê, a gente com essa palavra sabe que no mundo espiritual existem demônios que assumem formas monstruosas para se apropriar das crenças das pessoas e as pessoas verem de forma fantasiosa, se enganando, achando que é uma entidade, mas na verdade é um demônio ali por trás, roubando o fascínio das pessoas e atraindo a atenção das pessoas para si. É assim que Satanás faz. Então assim, voltando aqui, como é que Deus dá uma ordenança, o Senhor Jesus vai vir e fazer tudo o contrário do que o Pai disse, sendo que se fosse para comer a carne e o sangue dele literalmente, seria canibalismo. E Deus ele condena isso na Bíblia, isso é abominável, tanto que você vê que na Bíblia cita, eu não lembro, mas é no Antigo Testamento, sobre um povo que era antropófago, que cometia antropofagia, aquilo era abominável aos olhos do Senhor, o povo comia a carne do próprio ser humano. A tribo de gigantes também, por exemplo, né, que o livro de Enoque chama de Nefilim, mas isso não está na Bíblia, isso aí eu estou falando sobre o livro de Enoque, é uma coisa por fora, só comentei por causa do termo mesmo, palavra-chave. Então assim, Deus ele não abomina, então por que o Senhor viria e ensinaria você que na ceia, quando você come o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue dele, e você está comendo o corpo dele literalmente? Isso é uma heresia, é antibíblico, porque Deus não aceita o canibalismo, para ele é abominação. Ele cria você ser humano, você vai comer a carne do seu próprio irmão, que é humano, que é homem que nem você, que é gente que nem você? Não tem lógica. Isso é extrabíblico, isso é corromper o ensinamento verdadeiro de Deus. Cristo jamais faria uma coisa impura dessas, ou ensinaria dessa para você entender dessa forma. Isso daí é distorção que o ser humano faz. O homem cria distorções, cria fábulas, fantasias em cima da palavra, e aí vem um bocado de gente que crê. Porque na cabeça deles o que o Papa fala, o que o Vaticano fala é a palavra absoluta e acabou, sendo que isso também é outra heresia, certo? Porque a própria Bíblia diz que a igreja tem que estar debaixo da autoridade da palavra. Não existe isso de que, porque os papas e o papado, o poder sacerdotal é maior do que a palavra. Não existe. Eles não são deuses na terra. Entendeu? Deus é só um, a glória dele não é repartida com ninguém. Tudo que vem depois disso aí, jogue fora, desconsidere, é anátema, condene como anátema, como o apóstolo Paulo dizia, é herético, certo? Deus, ele é único, a glória dele não reparte com ninguém, portanto, é só a palavra dele que basta, e a igreja tem que estar abaixo disso. O que é que isso significa? Que a igreja tem que estar lapidada de acordo com a palavra. A partir do momento que a igreja quer sair um pouquinho do que a palavra ensina, ou até mesmo modificar o que a palavra ensina, ela está pecando contra Deus, porque ela está querendo que a sua vontade seja superior à vontade de Deus, ao que a palavra de Deus ordena. Então é heresia. Mas para não ficar nas minhas palavras, que eu já falei bastante, tá? Me perdoe porque eu gosto muito de falar, gosto de explorar um assunto bastante, vocês me vê falando muito aqui, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, tá sempre nosso conteúdo interessante. Bora aqui agora para não ficar nas minhas palavras, certo? Inclusive nesse site que eu vou mostrar também tem citações bíblicas. Eu vou abrir aqui para vocês verem o que é que no site aqui que eu salvei fala sobre isso. Bora lá. Eu vou abrir aqui e vou estar mostrando para vocês, certo? Deixa eu ativar minha internet aqui porque eu desativei, perdão, esqueci desse detalhe. Mas eu até salvei, nem precisa porque eu salvei como offline, tinha esquecido disso, perdão, gente. Aqui, ó, o nome da página é Sola Escritura, certo? É Eclesiologia e Batista, mas eu vou descer aqui um pouquinho para a parte que ele fala aqui sobre... Aqui, olha, eu vou começar aqui porque fala sobre aqui Santa Ceia, mas eu não vou pegar do início não, porque é complicado. Eu vou pegar daqui dessa parte que é mais interessante, são pontos chaves, olha.
Talvez devamos evitar a terminologia comunhão do sangue do corpo de Cristo, de 1 Coríntios 10, 16, 17. Por quê? Aí vem a passagem. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Comunhão ou koinonia, no caso no grego, né? Porque para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em sua maioria no grego, tá? Porque era mais fácil de traduzir. E também era a língua mais popular do que o hebraico naquela época. É ter em comum um objetivo, um trabalho, um gozo, igual a participação, idem, compartilhamento, idem, certo? Mas cremos que devemos evitar a terminologia comunhão, como referindo-se à ceia do Senhor, pois comunhão dá certa aparência do mal, romanismo. E 2, Atos 2,42, acima, talvez esteja fazendo a diferença da palavra comunhão, koinonia da expressão ceia do Senhor, certo? O pessoal pode confundir, o que ele está querendo dizer aqui? Que o pessoal pode confundir o termo quinonia, né, comunhão, confundir a ceia do Senhor com comunhão. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Estar em comunhão é estar os irmãos santos reunidos cultuando a Deus. E a ceia é um ato simbólico e isolado da comunhão, que é, como eu falei aqui, simbolizando a morte do Senhor, anunciando a sua morte até que ele venha, até que ele retorne, né, para buscar os seus escolhidos. Bora lá. Segundo ponto, devemos evitar a terminologia Eucaristia, dar graças, agradecer. Por quê? Cristo deu graças antes de partir o pão. Mateus 26, 27, mas a palavra Eucaristia jamais aparece no Novo Testamento designada a ceia do Senhor. Ou seja, de onde foi que eles tiraram isso? Nem mesmo em 1 Coríntios 11, 24 faz, e tal terminologia tem que ser evitada pelos terríveis erros romanistas a ela associados. Tá entendendo? Então, assim, Eucaristia, Cristo deu graças antes de partir o pão. Só que o termo Eucaristia na Igreja Católica é usado para se referir a toda a ceia, sendo que no grego tem outro termo para ceia que não é Eucaristia. Tá entendendo, gente? Então, isso é distorção. Eles pegaram um termo e se apropriaram disso para simbolizar todo o ato da Santa Ceia, para representar todo o ato da Santa Ceia, né? O ato da Santa Ceia em si. Bora lá. Terceiro ponto, instituidor da ceia. Foi o próprio Senhor Jesus, o Cristo, Mateus 26, capítulo 26, versículos 26 a 28, Marcos, capítulo 14, 22 a 24, Lucas, capítulo 22, versículos 17 e 20, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26. Aí a passagem diz assim, olha: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versículos 26 e 28, conforme Marcos também, capítulo 14, versículos 22 e 24. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Mas este cálice foi dado graças. Mas este cálice, foi durante a refeição, não na distribuição dos dois elementos posteriores. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, presta atenção nessa parte que é muito importante, ó, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Gente, bora salientar uma coisa aqui. Quer ver? Mais uma vez rebatendo a heresia que eles pregam aí, que literalmente é o corpo e o sangue de Cristo. Olha, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. O que é que você entende quando você escuta o termo testamento? Testamento, muita gente vai responder de primeiro, eu tenho certeza que o que veio à sua mente aí foi: quando alguém morre, deixa testamento para alguém. Sim, testamento em termo de herança. Mas o testamento como é que se diz? Se não me engano é substantivo, certo? O testamento, ele nada mais nada menos é do que um documento para atestar, certo? Porque o testamento também é para isso. Ele é para atestar uma herança que é dada a alguém em cima da morte de uma pessoa, de um senhor, de uma pessoa. Aí essa pessoa morre, o testamento é feito, então serve para isso, para atestar. O que é atestar? Comprovar. Testamento e atestado são duas coisas que são parecidas, não tem muita distinção. A distinção aí de significados varia bem pouco, entendeu? Então, assim,
Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Por quê? Testamento também está associado ao verbo de ação testificar, ou seja, comprovar. O que está querendo dizer aqui? É que esse cálice testifica, comprova, simboliza que é o sangue dele. Testifica do sangue dele. O que é testificar? É provar. Quando você chega e chama uma testemunha, por exemplo, alguém viu você sendo agredido na rua e você vai dar uma queixa da pessoa, a pessoa chega lá e fala, eu não te agredi, é mentira, está na delegacia. Você vai levar uma testemunha junto com você, a pessoa vai dizer, não, seu delegado, sua autoridade, eu realmente vi ele sendo agredido, ele realmente bofeteou o meu amigo aqui, deu um murro, deu uma faca, o que seja. Um exemplo, tá? Bem chulo aqui para vocês entenderem. Então, está testamentando ou testificando da agressão. Você é uma testemunha. Então o testamento aqui do sangue dele, o cálice é testificando do sangue dele, é fazendo prova em cima da tradição. Quando estiver tomando a ceia, por quê? Testificando de que forma? Quando alguém vê um cristão tomando a ceia, perguntar por que faz isso, ele vai dizer, estamos testificando da morte do Senhor. Estamos relembrando a morte do Senhor até que ele venha, trazendo em memória a morte do Senhor, simbolizando. Não literalmente comendo, bebendo o sangue do Senhor. Não é literalmente, é para testamentar, certo? Porque eu recebi do Senhor, continuando, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23 e 26, certo? A ceia foi uma das 4 partes específicas e integrais dos primeiros cultos presididos pelos apóstolos. Juntamente com 1. Ensino doutrinário. 2. Comunhão, propósito mais trabalho mais gozo em comum, isso que é a comunhão, tá? É quando você tem propósito em conjunto, trabalho e gozo em comum com os irmãos. Ou seja, prazer no trabalho. Tem um propósito, em cima do propósito você trabalha e juntamente com os irmãos trabalhando vocês têm gozo em comum, vocês têm prazer em estar trabalhando em cima daquele propósito que é servir ao Senhor, ao Eterno, certo? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em adoração e, terceiro ponto, oração. Paulo instituiu a ceia nas assembleias locais que plantou e organizou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E todos os 13 apóstolos e 70 discípulos devem ter feito o mesmo. Certo? Por que 13? Porque após a morte de Judas, certo? Veio Bartolomeu. Então Judas morreu, né? Era o 12º e Bartolomeu veio 13º. Certo? Quarto ponto. Olhares na ceia. Para trás, passado, memorial histórico. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 26. O pão sem fermento, partido, rasgado, mastigado, lembra o corpo de Cristo, quebrado e moído. Isaías 53. Isso é óbvio. É a primeira passagem que vem à cabeça. Porque na passagem de Isaías 53, é a minha passagem favorita. Essa daqui eu posso falar, porque a minha passagem favorita da Bíblia é essa. Inclusive nas epígrafes que é colocada na Bíblia, epígrafe é aquele títulozinho que a passagem tem, tá, gente? Nas Bíblias da gente, isso aqui é a invenção da gente, do homem. É colocado assim, com base no texto, eles tiram palavras-chave do texto e estipulam um título. Tá dizendo assim, ó. Em algumas Bíblias vai estar, acho que na sua Bíblia em casa deve estar assim, provavelmente. A aparição, as dores e a glória do Messias. Mas na tradução do Novo Mundo, o King James vai estar dizendo assim, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Mas é a mesma passagem, certo? Quando Isaías vai falar aquela passagem conhecida que vocês devem ter ouvido muito, né? Muito conhece, até o pessoal do mundo conhece, porque ele foi verdadeiramente moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, o meu servo, o justo, justificará muitos. É falando do Senhor Jesus, foi o que ele fez por nós. Ele foi moído, foi pisado, foi quebrado, foi amassado por amor de nós. Certo, gente? Foi humilhado em nosso lugar. O suco fresco de uva esmagada lembra o Cristo vertendo seu sangue por nós, como o cordeiro imolado na Páscoa. Sim, quando o cordeiro era sacrificado, o sangue escorria. É a simbologia do vinho, certo? É Êxodo 12 ou Números 9. Aí vem a citação, a passagem, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Isso aí é um fato contestável. Para dentro, interior, purificador, pessoal. Isso aqui está estipulando as partes da ceia, tá? As considerações que você tem que levar em relação à Santa Ceia. Para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo de Davi, 139, versículo 23. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9.
para frente, futuro, profético. 1 Coríntios 11, 26 e Mateus 26, 29. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, comemos agora, certo? Anunciando o futuro. Ele virá. Fazemos isso até que ele venha, porque ele virá. Para quem crê, ele virá. Eu creio que ele vai voltar, certo? Isso é para quem crê na promessa. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26 e 29. Ou seja, nem ele está ceando mais. Porque só vai cear naquele grande dia, quando os seres escolhidos estiverem com ele na eternidade. Aí ele fará a ceia, a nova ceia, a ceia da eternidade. Certo? É a promessa dele aqui. Significado da ceia, quinto ponto. A ceia não é transubstanciação dos papistas que ensinam que essa é a parte mais gostosa da abordagem. A missa é a feitiçaria, entre colchetes, o sacerdote mágico recriar o corpo e o sangue literais de Jesus, mesmo que invisíveis, e depois reassassinar, ressacrificar o Cordeiro de Deus. A cada domingo, talvez a cada dia da semana, né? Porque tem ceias em vários dias da semana nas igrejas católicas, não tem uma data específica para ter ceia. Contando-se em todo mundo, isto é feito centenas de milhares de vezes. Agora olha que pecado terrível, que falta de respeito terrível com as coisas, que heresia desgraçada. Eles reassassinam e ressacrificam o Cordeiro de Deus. Imagine que quantas ceias são realizadas em um mês nas igrejas católicas no mundo todo, e eles cometem essa heresia de crer que na cabeça de todo mundo que está aliciando, crer que o Senhor está morrendo a cada nova ceia. Imagine quantas vezes essas pessoas pecam em pensamento por causa da liderança da igreja que peca e leva as pessoas a pecarem também. Entendeu? Esse é o perigo de uma doutrina deturpada e distorcida. É isso que dá o homem pegar o evangelho do Senhor e fazer loucuras em cima do evangelho. É por isso que tem uma frase que diz: tudo que o homem pega, ele estraga. Certo? O homem destrói tudo. Até as coisas de Deus ele quer destruir. Depois da mágica, o pão e o vinho não são mais pão e vinho de modo algum, mas foram transmutados e passaram a ser somente e totalmente o corpo literal e o sangue literal do Cristo. Só com confissão aos ouvidos do sacerdote mágico, aqui já é outro ponto, e cumprindo a penitência que ele determinar e com sua bênção, é que se pode canibalizar o cadáver do Cristo e receber perdão e graça salvadores. A brincadeira quer dizer que você tem que se confessar com o homem, mais um pecado, para poder você ter o privilégio de canibalizar o Senhor, segundo pecado, porque na ceia deles é um verdadeiro ato de canibalismo. Comer e beber do sangue literalmente de Cristo, ainda que invisíveis a olho nu, mas na mente deles literalmente a transubstanciação, levando a doutrina herege deles a sério, a doutrina satânica deles a sério, eles estão comendo da carne do Senhor, canibalizando o corpo do seu Salvador, gente. Que heresia desgraçada, ainda tem que pedir perdão a padre, que isso biblicamente é uma afronta a Deus, porque o único que pode perdoar pecados é Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo fala: não tens nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o Filho. Só ele. Em outra passagem ele é mais simples dizer: quem quiser ir ao Pai tem que vir primeiro por mim. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Ele é o único mediador. E em outra passagem mais ainda, ele ainda testifica mais ainda e diz o seguinte: olha, tudo quanto pedides em oração a meu Pai, em meu nome, ele vos atenderá. Não foi tudo quanto pedides em oração em nome de Maria, ou em nome dos santos, ou tudo quanto confessareis ao Padre, chegará até a mim, eu enviarei para meu Pai vos atenderá, eu vou vos perdoará. Não, gente, perdão só vem através do sangue de Cristo. Isso é heresia. Pelo amor de Deus, acordem e abra os olhos de vocês. Você que é católico, meu amigo e minha amiga católica estão vendo esse vídeo, abram seus olhos, Jesus está voltando. Não fique cometendo heresias, não caia mais nessa armadilha de Satanás. Leia a Bíblia e entenda. Na sua Bíblia católica tem isso aí, gente. Só que o problema, sabe qual é o grande problema? Rapidinho, eu quero só abrir um ponto que é muito importante aqui. Vocês sabiam? Vou te falar uma curiosidade agora, um fato que eu acho que nem você que é católico sabe disso. Mas inicialmente na história da igreja católica que você tanto defende, inclusive esse irmãozinho do vídeo aí, tá? Eu espero que esse vídeo chegue nele e veja, porque eu creio que o Senhor vai libertar, vai abençoar ele. No início da igreja católica, os papas escondiam as escrituras originais para que o povo não lesse. Sabe para que isso, gente? Para que cada doutrina que eles colocassem na igreja não ser questionada por ninguém. Porque eles não são bestas. Eles sabiam que se eles colocassem a doutrina que fosse contra a escritura, sempre ia ter um irmãozinho ou outro que era afiado de Bíblia, que comia a palavra mesmo e ia dizer: não, Senhor, mas isso aqui tá errado. A Bíblia condena isso aqui não tá na Bíblia não. Por que foi que vocês inventaram isso? Então eles não colocaram porque facilmente eles iriam contestar. Sempre ia ter alguém ou outro para contestar. Então, para não ter dissolução no meio da congregação e eles perderem público e prestígio, eles ocultavam a escritura. Só o sacerdote que podia ler e só lia consequentemente só o que ele queria, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês não acham que o sacerdote escondia para o povo não ler? Vocês acham mesmo que eles iam ler para que todo mundo soubesse da verdade? Não, eles iam ler só o que eles queriam ler e iam ocultar todo o restante. Então, assim, inclusive essa doença
de não ler a Bíblia é uma coisa que pega muitos católicos. Tem muito católico que não lê Bíblia, só lê na ceia, ou só lê quando o padre abre na igreja para ler, mas não tem o costume de ler em casa. E mesmo os que leem, continuam matando e morrendo pela igreja, porque na cabeça deles a tradição também está atrelada à palavra. Não sei onde foi que eles tiraram isso, que o próprio Senhor Jesus fala em uma passagem que muitas das vezes vocês, pela tradição, corrompem os ensinamentos de meu Pai. Vocês com os falsos ensinamentos corrompem a tradição e as tradições de meu Pai, como a Igreja Católica fez com o sábado, que não existe domingo santo, é Shabá, é o santo sábado, que é o dia que o Senhor, o eterno Deus, descansou após criar o mundo, ou seja, o Senhor descansou após criar o mundo. Então, gente, até hoje tem esse hábito, desde o começo de Roma, da Igreja Católica, tem esse hábito de não ler Bíblia. Você vê que a restrição foi tirada, o povo hoje pode ler, a Bíblia está na mão de qualquer um que se confesse cristão, mas o povo só se atenta para aquilo que o padre chega em cima de um púlpito e faz um sermão e diz para ele que o padre fala é a verdade absoluta, porque o padre é instrumento de Deus na terra. Outra heresia também aproveitando e comentando essa parte aí de ter que orar e confessar o padre, gente, já chamar um homem de padre já é uma blasfêmia. Chamar o líder supremo de Roma de papa é outra blasfêmia também, porque o papa é o pai de todos os pais e os papas são pais, os padres são pais menores. O papa é um diminutivo, é um prefixo de carinho para a palavra pai, papai, é papai em italiano. Então quando você chama um papa de papa, você está chamando ele de papai, com carinho ainda por cima. O líder de uma igreja que é sanguinária, que foi corrupta, que pegou o evangelho do Senhor e distorceu, é um canibal, é um vampiro disfarçado de líder religioso. E os padres são pais menores, pai de Cristo. O próprio Cristo chega na palavra e diz: a ninguém chameis por pai, porque pai só há um, que é o que está no céu. Tirando seu pai de sangue, que te fez, que te procriou, né, com a sua mãe, copulou com a sua mãe e fez você, abaixo disso, tirando isso, você não tem nenhum outro pai. Primeiramente vem o pai do céu, que é o eterno, só tem ele, e fora ele, só o seu pai biológico. Mas o próprio Cristo diz: ninguém chameis por pai. Você tira pela Bíblia. Vou dar um exemplo bem básico aqui, que tem gente que vai dizer que isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. José podia não ser pai de sangue do Senhor Jesus, mas ele era pai de criação. Mas me fale, é a única passagem na Bíblia que fala que o Senhor Jesus chamou José de pai. Você não vê. Você não vê isso. Você vê nos filmes retratando, usando com base em argumentos apócrifos. Tem produções de filmes que falam sobre Jesus, que eles fizeram usando muita coisa dos livros apócrifos. Não estão na Bíblia, não são considerados inspirados por Deus. E você vê o Cristo tendo aquela relação mais íntima com o pai adotivo dele, de criação. Mas você não vê na Bíblia. Tanto que a própria Maria fala: eu e seu pai estávamos procurando. O que foi que você estava fazendo e tal? Ele diz: eu estava fazendo a obra de meu pai. Quer dizer, para ele, o pai dele, a família dele, era o pai que estava no céu. Não é a família da terra, não era o pai da terra. Nem o de criação era pai para ele. Não estou dizendo que Jesus não tivesse um carinho por José, tá, gente? Eu não estou dizendo isso. Ele poderia, assim, claro que ele teria um carinho, porque era marido da mãe terrena dele. Acredito que por ser pessoa estar próximo e ser um pai, querer cuidar dele também, se preocupar, ele tinha um carinho sim. Mas o propósito de Cristo não era viver em função de família. A missão dele era maior, era pensando em todos nós, o que incluía José de qualquer forma, também Maria. Eles também estavam falando do plano de salvação, então foi pensando em todos, em José, em mim, em você, que ele morreu, e Maria também. Mas não para fazer essa palhaçada que eles fazem aí, certo? Só com confissão sobre essa parte de ali. As sobras da hóstia consagrada são fechadas em uma caixa no altar para que o cadáver literal de Cristo, ó que heresia, outra heresia, meu Deus, Jesus Cristo, perdoa, Senhor, é tanta baboseira que eu não sei não seja comido por ratos e baratas, mas isto ocorre muito frequentemente. E aí, padres? Nota histórica: pastor Aníbal Ferreira Reis, já falecido, contou que, quando ainda era sacerdote romanista, na verdade era um padre, foi dar a extrema unção a um homem numa fazenda. Depois de ter pronunciado umas palavras em latim incompreensível, que loucura, ao homem surdo e inconsciente, que loucura, Aníbal pegou a hóstia que havia pronunciado, agora a ser literal e somente o corpo do Cristo, que loucura de novo, e teve muito trabalho tentando forçá-la para dentro da boca do homem, que agora, consciente ou inconscientemente, cerrava seus dentes com todas as suas forças. Nisto, no estertor, o homem bateu forte na mão de Aníbal, e a hóstia voou pela janela, caindo em pé, rolando seriamente pelo chão duro do terreiro. Uma mulher viu o perigo representado pela enorme porca que estava por perto e correu gritando e bramindo uma vassoura. Mas a porca glutona foi mais rápida e, apesar dos gritos e vassouradas, engoliu a hóstia de uma só bocanhada. A mulher saiu chorando desesperadamente e gritando como uma louca: a porca comeu nosso Senhor, a porca comeu e acabou com nosso Deus, e agora o mundo ficou sem o Senhor. Ele foi comido, o mundo todo está perdido, não há mais Salvador. Vê que absurdo, gente. Tamanho absurdo fez Aníbal reconhecer no seu coração a absurda doutrina romanista, ou seja, o próprio padre reconheceu
que do próprio doutrinador reconheceu que isso era loucura. Deus sendo tão poderoso que não podia converter o seu corpo em um alimento, gente. Porque senão iam fazer qualquer coisa com o corpo de Cristo, iam blasfemar toda a sorte, iam cometer várias heresias com o corpo do Senhor. Nota histórica 2, Deus ele é perfeito, só faz o que é perfeito. Pouco depois da reforma, havia um casal muito bem casado cuja mulher foi convertida, mas o homem continuou devoto romanista. Discute, porque ser católico tem nada a ver com ser cristão, tá? Desculpa dizer decepcionar vocês, meu amigo católico convencido, apostólico romano, mas você não é cristão, tá? Você pensa que você é. Discutiram isto por meses. Um dia o homem disse: mulher, prepare um bom jantar. Hoje o padre vem jantar aqui. Depois vai lhe evangelizar de volta ao catolicismo. Você vai ter que ouvi-lo educadamente. Isso é um relato, tá, gente, antigo. Amando o marido e sendo-lhe submissa. Ela concordou. À noite, chegou o padre e tomou lugar à mesa. Regalou-se com um banquete preparado. Depois disse: agora venha cá, senhora, que eu vou lhe ensinar umas coisinhas. Padre já com maldade, né? Olha que você vê pela expressão dele que foi com maldade. Ela respondeu educadamente: sim, mas isto, por favor, somente depois dos senhores comerem minha sobremesa especial. Dito isto, ela tirou do forno 2 grandes biscoitos de trigo com mel e canela, redondos como uma grande hóstia, mas encorpados, exalando cheiroso vapor. Fofos, parecendo deliciosos. Colocou-os um em frente ao padre, outro em frente ao marido. Quando estes já os tinham pegado em suas mãos e os iam comer, ela disse: esperem. Coloquei um pouquinho de veneno de rato nesses biscoitos para dar ao senhor padre a oportunidade de demonstrar o poder da Igreja Católica. Olha que mulher de fé. Basta ele transformar esses biscoitos no literal corpo de Cristo. Essa mulher foi muito incrível, gente, tá? Eu nem sei o nome dela, mas já sou fã dela, tá? Você tá de parabéns. Como ele faz em cada missa. Ela desafiou o padre. Isto eliminará todo o veneno e vocês poderão servir à vontade. As mãos de ambos pararam a centímetros das bocas abertas. Eles olharam um para o outro e a mulher continuou: é facílimo, padre. Basta o senhor dizer as palavras em latim, aquelas que transformam o biscoito de trigo no corpo de Cristo, aquelas que o senhor de memória e pronuncia a cada missa. Vamos, senhor padre, estamos esperando, é muito fácil. O padre inchou e ficou vermelho de raiva, jogou o biscoito fora e saiu resfolegando ameaças. Cadê o poder do padre? Você acha que se isso realmente fosse verdade e fosse realmente coisa de Deus, o padre iria passar essa vergonha? Deus não deixa nenhum dos seus escolhidos passar vergonha. Gente. Não é à toa que Elias no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal, ele desafiou-os e venceu-os pelo poder de Deus. O Senhor enviou o fogo do céu provando que ele era o Deus verdadeiro, e Elias mandou lançar a mão deles e assassinar todos os 400 profetas de Baal. Certo? Então, profeta que não é de Deus vai passar vergonha. Satanás vai fazê-lo se auto-envergonhar, porque ele não vem de Deus, a profecia dele é falsa, o que ele faz é falso, o ensinamento dele é falso, não tem nada de Deus, de divino nisso, certo? Não há santidade. A mulher piscou para o marido boquiaberto e disse: não há veneno nenhum, pode comer. Era só uma pegadinha, só para ver. E o tolo, né, caiu certinho. Quando o marido se recuperou da surpresa, deu uma boa gargalhada pela sabedoria da mulher e disse: dou graças a Deus por ter me dado uma boa esposa como você e por ter me aberto os olhos contra algumas loucuras do catolicismo. Fale-me mais sobre como posso ser salvo. E depois de ouvir e crer, salvo foi. Ou seja, ouviu o verdadeiro evangelho, a luz da palavra, não essas loucuras aí que a Igreja Católica faz pintando como tradição do evangelho de Cristo. Não tem nada a ver, tá, gente? Só o sacerdote vampiro pode beber o sangue do Cristo, mas o estranho é que às vezes fica meio alto e é induzido ao alcoolismo, certo? Então, assim, analisemos o verso alegado pelos romanistas, último ponto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Explicação agora, certo? Vou esmiuçar aqui. O fato do Cristo estar presente exige prova terminante que aqui ele usou linguagem figurativa. Ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Portanto, não pode ter dois corpos literais simultaneamente. Portanto, a expressão é meu corpo, significa representa. A expressão é o meu corpo, significa representa o meu corpo. A expressão isto é o meu corpo é a mesma que usamos quando mostramos uma foto e dizemos: este aqui sou eu. Dá para reconhecer? Note que a foto não é você, ela representa você. Até uma criancinha entende isso. Se alguém estiver pintando uma velha estátua e disser para um amigo que passa: está vendo este homem, ele é Dom Pedro I? Até um retardado mental entenderá que a estátua não é o imperador, ela só o representa, ela é a figurativa dele. É um símbolo, uma figura dele. Sejamos literalistas sempre, exceto quando isto leva a absurda contradição com toda a Bíblia, leva a algo impensável, até mesmo pelas criancinhas e retardados mentais, que sem uma palavra de explicação entendem um óbvio sentido figurativo. Tá entendendo? Então, se você pega uma criança, usando o próprio exemplo aqui, e você passar isso para ela, vai crescer acreditando naquilo.
vai se tornar um alienado, um herege também, um futuro herege que vai estar pregando heresia sem saber, vai estar corrompendo o caminho espiritual de alguém, a vida espiritual de alguém que não tem ainda maturidade, discernimento do que é certo e do que é errado, tá? Por que as seitas viram figurativas nos 99,9% da Bíblia, onde devem ser literalistas, no 0,1% da Bíblia, onde o óbvio que o sentido literal é totalmente impossível, é óbvio que o sentido é figurativo, e é óbvio e indiscutível qual é o único e correto sentido figurativo, porque, exemplo, em Eu Sou a Porta, até a criança ou retardado mental entende que Jesus não disse que era uma porta literal de madeira e com dobradiças e feixes, mas sim ele ensinou que era o único meio de acesso à salvação. É simples, ele não quis dizer em momento nenhum que ali literalmente era o corpo dele e o sangue dele. Mas ele estava dizendo que comendo aquilo estavam simbolizando o sacrifício que ele fez, onde ele teve que fazer a entrega do seu corpo e do seu sangue, anunciando isso até que ele volte para buscar aqueles escolhidos, certo? Mesma coisa com a porta, como está dizendo aqui, ele literalmente não é uma porta, você não pode abrir Jesus e passar por ele. Isso é uma heresia, isso é maluquice, é doença mental. É retardadice, isso é uma teoria débil, uma ideia débil, mas ele quis dizer, como está dizendo aqui, ele é o único meio de acesso à salvação, assim como uma porta é de escape, Cristo também é uma porta que dá acesso à salvação, certo, gente? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Ademais, no mesmo verso, 1 Coríntios 11:24, Cristo diz as palavras, fazem isso em memória de mim. Não é literalmente, é no sentido figurado, certo? Analisemos o comer e beber de outra passagem alegada pelos romanistas. Eu tô acabando, tá, gente? João, capítulo 6, versículos 53 e 58. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come, destacado grande, a minha carne, destacado grande, letra grande, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, aquele que come do corpo de Cristo da ceia, na Santa Ceia, ele tem que viver para ele. Porque é o complemento daquilo que ele quer, é o cumprimento da promessa, da vida com Deus, certo? É o cumprimento da aliança, certo? Viver para ele. Assim como Cristo vive para o Pai, nós temos que viver semelhantemente para ele, certo? Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Ou seja, quem comer este pão viverá para sempre. O próprio Cristo, poucos versos antes, no mesmo capítulo em João 6,35, olha o que ele falou. Ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele não disse aquele que vem até mim e me comer da minha carne, me canibalizar, não vai mais ter fome. Não. Até porque se comesse da carne carnal de Cristo, iria ter fome do mesmo jeito, porque não ia encher a barriga pelo resto da vida, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos deixar bem claro isso aqui. Deixa bem claro que comer e beber significam vir e crer. Pobres perdidos romanistas, e que o que Deus quer de vocês não é que comam o literal cadáver do Cristo, nem bebam o seu literal sangue, mas sim que venham e creiam nele e na sua palavra, certo? A adoção do significado literal de comer e beber nas duas passagens alegadas pelos romanistas, 1 Coríntios 11:24 e João 6:53 e 58, além de ser o mais terrível blasfemo absurdo e inimaginável, é também a mais séria abominação, contradizendo a própria Bíblia. Gênesis capítulo 9, versículo 4, a passagem que eu mencionei no início do vídeo, lembra? Levítico capítulo 13, versículo 17 e Atos 15:29. Seria reassassinar, ressacrificar ao Salvador. Gente, essas passagens aqui, tá deixando bem claro, só para fazer aqui a nota de referência, são as passagens que falam acerca de não comer a carne com sangue, a carne que foi derramada do sangue, o sangue e a carne com sangue derramado, certo? É pecado. Então, os romanistas, né, os católicos, eles têm mania de pegar, distorcer a escritura. Todo o ensinamento da Igreja Católica é fundado em cima de ilusões, de criações, de mitos, certo? Tem muitas das vezes costumes até mesmo pagãos que eles adotaram e usam isso distorcendo o Evangelho real do Senhor Jesus Cristo. Tá, gente? Como eu disse, deixando mais uma vez aqui no final do vídeo a ressalva, se você puder entrar aí nesse site aí, ó, é muito bom, Sola Escritura, para você que é uma pessoa que é temente à palavra de Deus, somente a palavra de Deus, esse site é muito bom. Tem outros tópicos aí também que eu, né, não cheguei a ver ainda, mas é muito legal. Eu vou estar trazendo um segundo vídeo aqui no canal, gente, falando sobre um padre aí que é muito polêmico, que é o padre Paulo Ricardo. Eu espero que esse vídeo chegue um dia nele, uma hora eu tô começando agora, mas não custa sonhar, né?
porque eu quero abordar um assunto bem problemático, que é a veneração às relíquias sagradas. As relíquias, para quem não sabe, são acessórios ou até restos mortais que pertenceram supostamente aos santos que viveram aqui na Terra, desde os santos da época de Cristo, os apóstolos, dizendo eles, né, supostamente, e alguns santos que viveram no decorrer da história. Esses eu posso até acreditar, porque eles tiveram como pegar a tempo e exumar e tudo certinho. Então, assim, falar sobre a veneração, que tem uma fala muito polêmica do padre, deixando claro que esse vídeo que eu vou fazer, segundo a borda, se esse daqui der resultado, eu vou estar trazendo esse segundo vídeo, mas não é criticando o padre em si, até porque ele não tem culpa, é um ensinamento que foi passado para ele, mas até ele, que é tão inteligente, deveria saber disso. Mas é criticando a igreja. É um ensinamento que a igreja propaga, mas que nesse vídeo está sendo trazido por ele. Que fizeram uma pergunta para ele no canal e ele foi e respondeu usando o catecismo da igreja, certo? Mais uma heresia aí, né? Dos romanistas, né? Dos convencionistas romanos, certo, gente? Então, assim, fujam dessa Babilônia. A igreja católica é uma Babilônia. É uma prostituta, certo? Disfarçada de noiva. É uma falsa noiva que trai o Senhor, certo? Interesseira, gananciosa, corrupta, assassina, ladra, vil, tudo de ruim, tudo que não presta, certo? Corrompeu o ensinamento do verdadeiro evangelho do Senhor, certo? Corrompeu a verdadeira, pura e santa mensagem da cruz. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês, tá? Mais uma vez, só salientando, lembrando, você que ficou aqui, dá essa forcinha aí, o canal é novo, eu tô chegando agora, já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, toda vez que eu postar vídeo, o YouTube ele vai entender que você quer ver os meus vídeos, se você fizer isso. Toda vez que você ativa, se você deixar o sino ativo, o YouTube vai entender que meus vídeos são relevantes para você, e toda vez que eu postar conteúdo novo, vai chegar na sua nuvem, no seu celular, na sua notificaçãozinha, que eu lancei vídeo novo, e você não vai perder nada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu falo um pouco acelerado, me perdoe, mas é meu jeito mesmo, tem vezes que eu consigo maneirar, tem vezes que eu perco um pouco o foco, mas creio que dá para vocês entenderem, tá? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês aí, que Deus abençoe você, a sua família, que você seja rico espiritualmente, tá? E financeiramente também, quem sabe, né? Mas principalmente espiritualmente, tá? Que não adianta ser rico materialmente e em espírito ser pobre, né? Ser morto por dentro. Que Deus abençoe vocês, tá? Que vocês tenham um dia abençoado aí. E é isso, gente, tá? Muito prazer, obrigado por terem ficado comigo até agora. Um beijão, um abraço aí. Deus abençoe.